Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a energia está lá em cima porque nós vamos desvendar um motor biológico oculto, fascinante e implacável. É a verdadeira engrenagem que explica exatamente por que falhamos tantas vezes ao tentar mudar um hábito. E, o mais importante, como é que a gente pode reconfigurar fisicamente a estrutura da nossa mente. É uma jornada incrível pelos bastidores do comportamento humano. Bora lá? Para começar a entender esse tal motor, basta pensar num fenômeno psicológico super comum, o do carro vermelho. Sabe quando alguém compra um carro de uma cor específica e do nada começa a ver esse mesmo carro em absolutamente todo canto? Pois é, a grande sacada aqui é que os carros sempre estiveram lá nas ruas. A realidade objetiva lá fora não mudou nadinha. O que deu um giro radical foi o filtro do nosso cérebro. De repente, o que passava totalmente batido virou o centro das atenções. Loucura, né? Bom, vamos mergulhar nisso. Seção 1, o filtro SARA, o grande selecionador do cérebro. O ponto de partida crucial aqui é aceitar uma coisa. O cérebro humano simplesmente não percebe toda a realidade ao redor. Se percebesse, seria enlouquecedor. Em vez disso, ele faz uma curadoria muito rigorosa, escolhendo a dedo só o que é estritamente necessário para a sobrevivência e adaptação. É como se existisse um segurança bem exigente na porta da nossa mente, ditando o que pode ou não entrar na percepção consciente. E adivinha quem é esse segurança? É o famoso SARA, o Sistema Ativador Reticular Ascendente. Anatomicamente falando, é uma rede de neurônios que fica lá no tronco encefálico, um sistema milenar, muito primitivo, que decide o que merece a nossa atenção. O detalhe é o seguinte: se a gente não colocar esse filtro antigo para operar a favor das virtudes, qualquer terapia ou reflexão vira letra morta. A gente até pode entender na teoria como ser mais paciente, mas se o SARA não for avisado, o cérebro vai continuar reagindo aos problemas da mesma forma de sempre. Isso nos puxa direto para o nosso próximo passo, seção 2, a biologia da memória, indo além da catarse. Agora a gente precisa descer do nível do cérebro inteiro para olhar de perto as nossas células. Vamos explorar a ciência dura da neuroplasticidade direcionada. É assim que a gente consegue ir muito além daquela catarse momentânea, sabe? Aquele alívio gostoso que simplesmente evapora no dia seguinte, deixando tudo na mesma. E isso ilustra brilhantemente o que as pesquisas do prêmio Nobel Eric Kandel nos mostram. Olha só esse contraste. Um insight passageiro ativa a nossa memória de curto prazo. A força da sinapse muda por um segundo, não rola nenhuma alteração na estrutura e o aprendizado apaga rapidinho. Já a memória de longo prazo é outra história. Ela exige a síntese de novas proteínas e altera fisicamente a estrutura do neurônio de um jeito permanente. É literalmente o cérebro deixando de ser o que era e se transformando em uma coisa nova. Como o próprio Kandel deixa claro, a biologia tem as suas regras. A grande descoberta foi que a repetição espaçada, quando feita com atenção de verdade, é o gatilho exato para uma cascata molecular que acorda o gene CREB. E é esse gene que começa a construir estradas neurais inteiramente novas. Ou seja, para passar daquele estágio de eu sei como fazer para eu sou assim, as nossas sinapses precisam desesperadamente dessa repetição focada. O que nos traz, é claro, para a parte prática da coisa. Seção 3. O protocolo de 14 dias. A neuroengenharia da mente. É bom deixar muito claro. O método Virtuologia não é só um textinho motivacional ou uma ferramenta otimista. Longe disso. Ele é um protocolo de neuroengenharia muito deliberado e biologicamente obrigatório, desenhado especificamente para hackear o SARA a nosso favor. A rotina diária exige passos muito precisos. Ler, escrever, falar, viver aquilo na prática, refletir e, acima de tudo, estar presente. Mas o pulo do gato aqui nem é a tarefa em si, é a duração. Por que exatos 14 dias? Porque, biologicamente falando, esse é o tempo mínimo absoluto que o corpo precisa para que novos dendritos e proteínas sinápticas se estabilizem de verdade. Se a gente parar antes, a memória fica frágil e a mudança não se sustenta. Agora vamos entender a mecânica de como fazer isso fixar de vez na mente. Seção 4. Redundância sensorial. Hackeando os canais de entrada do cérebro. Por que bombardear a cabeça com um monte de estímulos variados num único dia? A resposta é genial. Para não dar escolha para o SARA, a gente força ele a marcar a nova informação como uma prioridade inquestionável. Na neurociência, chamam isso de aprendizagem multimodal, que é o jeito mais robusto de consolidar memórias que a gente conhece.
Agora, o que é realmente interessante nessa etapa é o papel da escrita à mão. Muita gente acha que escrever no papel é uma tarefa mundana do passado, mas na real é uma assinatura motora super complexa. Exige planejamento do córtex motor, propriocepção, atividade pesada no córtex visual e processamento semântico lá no pré-frontal. O cérebro avalia todo esse esforço anatômico absurdo como prova de que a informação é relevante. Bem diferente de só digitar rapidamente num teclado, o esforço da caneta no papel convence o filtro de que aquilo merece ser guardado. E a fala, como entra nisso? Durante a evolução, o cérebro humano foi calibrado para confiar e priorizar instintivamente o som da nossa própria voz acima de qualquer outra coisa no mundo. Quando a gente lê em voz alta, cria uma espécie de loop áudio-vocal que é imbatível. Isso garante que o sistema auditivo capte as virtudes saindo da nossa boca e carimbe essa informação como algo interno, de prioridade máxima. Ah, e não podemos esquecer da música nesse protocolo. E não é por uma questão de ficar agradável de ouvir, não. É neurologia pura. Pensa bem, o nosso sistema auditivo nunca desliga. A gente dorme e fecha os olhos, mas não fecha os ouvidos. É por isso que barulho à noite incomoda tanto, certo? Falando seriamente, o ritmo da música faz o sistema límbico liberar dopamina, associando o aprendizado ao bem-estar. A repetição ajuda na memória fonológica, e o grande trunfo é que a escuta passiva fica ali, alimentando o tronco encefálico e ensinando Sara silenciosamente enquanto fazemos outras coisas. Juntando todas essas peças, a gente vai para o panorama geral. Seção 5, o salto evolutivo, reconectando a percepção. O que acontece na vida real quando o Sara é totalmente reprogramado? O que rola quando ele para de ficar caçando ameaças primitivas, escassez ou fofocas e começa a filtrar o mundo buscando virtudes? O resultado é o que podemos chamar de uma esplêndida espiral evolutiva ascendente. Funciona assim, ó. Primeiro, o córtex pré-frontal decide de forma consciente focar numa virtude. A repetição dessa decisão, usando os vários sentidos, vai lá e treina o Sara. O Sara, agora reconfigurado, muda a nossa percepção, iluminando oportunidades para a gente ser paciente ou perdoar. Oportunidades que antes passariam invisíveis. E, por fim, essa nova percepção manda dados de altíssima qualidade de volta para o pré-frontal, permitindo decisões cada vez melhores. E é aqui que a gente consegue conectar a neurobiologia mais raiz com uma verdade filosófica inegável. Como o próprio Dalai Lama resumiu muito bem, usar o controle consciente sobre a nossa mente altera a estrutura física do cérebro. É literalmente transformar intenção em anatomia. Absorver intencionalmente a bondade significa, na linguagem da neurociência, colocar o Sara num treinamento intensivo. Fica super claro, então, que toda essa repetição não é só uma teimosia exaustiva, é uma necessidade biológica estrita para gerar neuroplasticidade de verdade. Cada palavra que é lida, escrita, falada e ouvida com atenção hoje se torna a arquitetura física da mente de amanhã. Compreendendo todo esse poder oculto do nosso cérebro, a gente encerra com uma provocação essencial. O que o filtro do cérebro humano será programado para priorizar amanhã? A decisão, felizmente, está nas mãos de quem escolhe construir as próprias vias neurais. Um grande abraço e até a próxima análise.